Imagina a cena, uma nação inteira, parada, na beira de um rio. O líder lendário deles, o único que eles conheceram por 40 anos, acabou de morrer. E o futuro? Bom, o futuro é uma terra desconhecida, fortificada, e o peso de uma promessa antiga agora está todo nos ombros de um novo comandante. Olha, para a gente entender a pressão que estava em cima do Josué, a gente precisa ter uma noção do tamanho da sombra que o cobria. Moisés não era só um líder, ele era um fenômeno. A Bíblia deixa isso bem claro, o cara era insubstituível. Um profeta que falou com Deus face a face, sabe? Os feitos dele eram de uma escala cósmica e autoridade absoluta. E aí fica a pergunta, né? A questão central é essa. Como é que se assume o comando quando a pessoa que veio antes deixou um padrão impossível de alcançar? A resposta, e é isso que a gente vai ver, não era tentar ser um Moisés 2.0, mas sim ser o primeiro Josué. Ok, então vamos mergulhar nisso. A missão de Israel estava, assim, mudando de fase. A etapa de receber a visão, sabe, a planta divina do projeto, essa tinha terminado com Moisés. Agora estava começando a fase de construção, de execução. A nação não precisava de outro arquiteto cheio de visões, não. Precisava de um engenheiro de campo, alguém para botar a mão na massa. E é aqui que a diferença fica gritante. Pensa comigo. Moisés trazia a revelação do céu para a terra. Era um foco, digamos, vertical. Já o Josué, ele pegava essa revelação e aplicava na prática, um foco horizontal. Para Moisés, a lei vinha através dele. Já para Josué, a lei estava acima dele. Até os milagres, gente, mudam de figura. Saem aqueles sinais cósmicos gigantescos para provar que Deus existe e entram intervenções táticas diretas para vencer batalhas. Para usar uma analogia bem moderna, a era de Moisés foi tipo a fase de startup, sabe? Caótica, focada na sobrevivência do dia a dia e em formar uma identidade. Já a era de Josué é o scale-up, é a hora de conquistar o mercado, de estruturar processos, de estabelecer uma governança. E o Josué, muito esperto, sacou que a fase tinha mudado. Ele não tentou gerenciar um exército pronto para a conquista com a mentalidade de um bando de refugiados no deserto. Não ia dar certo. Beleza. Então, como é que o Josué começa essa jornada? Ele não sobe numa montanha e recebe uma nova visão espetacular. Nada disso. Em vez disso, ele recebe um briefing, assim, direto ao ponto. Um verdadeiro manual de operações que estabelece as condições para o sucesso. E aqui tem um detalhe que é fascinante, a repetição. Na literatura hebraica, quando uma coisa é repetida 3 vezes, é para dar ênfase máxima. É como se estivessem sublinhando e botando em negrito. Mas não é só uma repetição por repetir, não. Cada vez que o comando ser forte e corajoso aparece, ele vem com um propósito específico, um porquê diferente. Vamos ver isso. Primeiro, a coragem é para a missão, porque tu farás este povo herdar a terra. É a coragem para fazer o trabalho, a coragem operacional. Segundo, isso é muito forte, a coragem é moral, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei. Pensa nisso, exigia mais bravura manter a ética no meio da guerra do que simplesmente ir lá e lutar. E terceiro, a coragem é existencial, baseada numa promessa, porque o Senhor teu Deus é contigo. A coragem então não vem da ausência do perigo, mas da certeza da presença divina. E a ferramenta principal do Josué para manter essa coragem toda era meditar na lei. Só que, cuidado aqui, a palavra hebraica para isso é hagá, e ela é bem diferente do que a gente pensa hoje sobre meditação. Não tem nada a ver com esvaziar a mente e ficar em silêncio. Pelo contrário, era um ato vocal, super ativo. A imagem que se usa para o agar é a de um leão rosnando baixinho sobre a sua presa. É uma coisa visceral, uma internalização feroz. Significava murmurar o texto para si mesmo, repetir, sabe? Quase mastigar as palavras até que aquilo se tornasse parte do seu sistema operacional mental. A resposta padrão para qualquer crise. Ok, com o líder preparado, vamos agora olhar para o prêmio, a terra de Canaã. Por que esse pedacinho de terra era tão, mas tão disputado? A resposta, gente, não é só religiosa, ela é e muito geopolítica. Canaã era basicamente o corredor do mundo antigo. Se uma superpotência na África, tipo o Egito, quisesse atacar uma nação na Ásia, como os hititas, tinha que passar por ali, não tinha outro jeito. O lugar controlava as principais rodovias comerciais da época, a Via Maris e a Estrada do Rei. E o ponto crucial é que Israel entra em cena num momento de vácuo de poder, quando os grandes impérios estavam enfraquecidos. O timing foi simplesmente perfeito. Então, o ponto é esse. Estar em Canaã significava estar na vitrine do mundo.
Era o cruzamento de tudo. Se Israel fosse fiel, todas as nações que passassem por ali, comerciantes, exércitos, diplomatas, iam ver o que estava acontecendo. Mas se fossem infiéis, bom, aí seriam simplesmente pisoteados por todos os impérios que usavam aquele mesmo corredor. Era um lugar de alta visibilidade e alto risco. E agora a gente chega no momento decisivo, o obstáculo final entre o deserto e a promessa, o Rio Jordão. E não era um riozinho qualquer. Na época da colheita, ele estava transbordando, largo, furioso. Esse não seria só um simples cruzar de rio, seria uma verdadeira encenação teológica. O autor do livro, de Josué, faz de tudo para que a gente se lembre de outro evento milagroso envolvendo água. A travessia do Jordão é, na essência, um segundo êxodo. Só que o primeiro foi uma fuga da escravidão. Este agora é uma entrada na herança. A diferença é fundamental. E a forma como a história é contada aqui é muito reveladora. Pensa no Mar Vermelho. O agente do milagre foi o cajado de Moisés. O poder parecia estar com o profeta, com o homem. Agora no Jordão, o agente é a Arca da Aliança, que continha a lei. A mensagem não podia ser mais clara. A liderança agora reside na palavra de Deus, não num homem. E a ação humana também muda. No Êxodo, a ordem era: fiquem parados e observem. Agora é: pisem na água primeiro. A fé passou a exigir iniciativa, um passo de coragem. E tem um detalhe aqui que é importantíssimo. A arca, esse símbolo da lei de Deus, ia cerca de 1 quilômetro na frente de todo mundo. Não era um homem que liderava. Era a constituição divina da nação que apontava o caminho para o futuro. Isso transforma a cena inteira. Não era uma horda bárbara invadindo. Era uma procissão litúrgica. E a escala desse milagre é simplesmente espantosa. O texto diz que as águas pararam muito longe, na cidade de Adã. Essa cidade ficava a quase 30 quilômetros rio acima. Isso significa que um trecho gigantesco do leito do rio secou completamente, permitindo que uma nação inteira cruzasse não numa filinha, mas numa frente ampla, organizada. Então, a travessia do Jordão foi muito mais do que um milagre. Foi o momento exato em que uma promessa abstrata, ouvida por gerações e gerações, começou a se tornar um endereço físico, um lar. Foi quando a visão finalmente encontrou a posse. Talvez a melhor forma de resumir o legado desses dois gigantes seja essa mesma. Moisés foi o arquiteto que recebeu a planta da casa. E Josué foi o engenheiro que, com a planta na mão, construiu essa casa tijolo por tijolo. Um nos ensina a sonhar com a liberdade, o outro a ter a disciplina necessária para possuir essa liberdade. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A história de Josué nos força a pensar sobre o que realmente define um legado. O que é mais nobre? Ser o pioneiro que tem a visão original, a grande ideia? Ou ser aquele que, com muita coragem e fidelidade, pega essa visão e a leva até o fim, transformando uma promessa em propriedade, em realidade?